Zena, a gente está falando de todas essas questões envolvendo sanções, guerra, conflito, e a gente já tem visto, inclusive, uma série de impactos e reflexos nos mercados, né, nas economias. Eu lembro que antes de todo esse conflito nós falávamos sobre a inflação crescente na Europa, Estados Unidos, Brasil chegando a inflação a 2 dígitos. Queria uma avaliação sua sobre as possíveis consequências mais graves de toda essa situação que a gente está vivendo lá no leste europeu. Como que você avalia o desenrolar desde a última quinta-feira até agora e o que podemos projetar daqui para frente desses impactos, desses reflexos? Olha, eu vou separar aqui a resposta em duas partes. A gente está vivendo um evento global que não sabemos qual vai ser a consequência disso em termos de uma nova ordem mundial. A gente não sabe se nessa disputa qual lado vai prevalecer. Quer dizer, prevalecer a gente acho que até pode dizer que o Ocidente prevalece, mas em que condições, né? Num mundo com mais cisões, vamos dizer assim. E não se sabe o que vai ser, né, por exemplo, dessa aliança que cada vez se fortalece mais, Rússia, China, enfim. Nós temos capítulos aqui que a gente hoje não tem visibilidade do que vai acontecer. Claro que eu vejo com bons olhos, acho que dá para dizer que a comunidade mundial deve estar vendo com bons olhos a reação do próprio setor privado nessa situação, no sentido de reagir a esse conflito, né, de limitar, né, comércio com a Rússia, enfim, tem coisa, comércio e negócios, enfim, não estamos falando de uma comunidade mundial, enfim, inerte, indiferente ao que está acontecendo. Isso é um custo, obviamente, para o Putin. Então, mas o fato é que não tem aqui desdobramentos de um mundo que já vinha em transformação, né? E não sabemos o que vai ser. Esse imponderável, essa incerteza, é claro que a forma como impacta os mercados é muito limitado, né? Uma coisa é você ter fonte de incertezas, mas que são mais de curto prazo. A gente está falando de desdobramentos de longo prazo, e que é difícil imaginar que o mercado vai sair já precificando coisas mais dramáticas, inflexões muito grandes na ordem mundial, né? Então é importante colocar isso. Isso que está acontecendo é um assunto sério, pode mudar muito as relações globais, né? Mas difícil a gente já falar que, olha, vai ter tais e tais repercussões no mercado financeiro, nos preços de ativos, enfim. O mercado não tem uma visão tão de longo prazo assim. Esse é um ponto. Pensando na dinâmica de preços de ativos do Brasil, enfim, né, eu acho que tende a ser, em princípio, a não ser que a gente tenha de fato uma escalada muito rápida que gere uma aversão a risco tal que aí não tem jeito, né, cria uma dimensão em que vai todo mundo junto, todo mundo é muito impactado, mas não sendo um cenário como esse, né, que você em algum momento que a gente vai enxergar e falar, olha, parece que o pior já passou, e que não seja algo muito distante, mas enfim, o meu ponto é que a posição do Brasil, ela não é ruim nessa crise. Uma coisa é a gente sentir as consequências da inflação, uma coisa é isso, aumentar o desafio, por exemplo, do Banco Central, e não quer dizer que o Banco Central tem que subir mais os juros por causa disso, porque a gente sabe que quando tem um choque, cabe ao Banco Central conter os efeitos de segunda ordem, os efeitos derivados, e não o efeito primário. Então essa conta não é linear, a inflação surpreendeu para tanto positivo, então, portanto, essa conta, esse adicional que tem que colocar de juros, ou enfim, essa conta ela não é direta, né? O Banco Central ele não vai combater esses efeitos primários. Mas, enfim, tem, obviamente, essas repercussões inflacionárias. Agora, é claro que tem repercussões em preços de commodities que, enfim, acabam beneficiando segmentos, né? É o caso de grãos, por exemplo. No caso de combustíveis, se a gente for pensar a nossa situação, nós não somos um importador líquido tão importante assim. Estamos longe do conflito. Mostra, de certa forma, no comparativo, ainda que o Brasil tenha um problema crônico de baixo crescimento, enfim, para o investidor olha e fala assim, bom, mas é uma economia que as instituições funcionam,
O que eu quero dizer é que a gente não pode achar que o conflito vai ter impactos semelhantes. O Brasil tem proteções e, lembrando, temos as eleições e para preços de ativos o peso da eleição, na minha visão, é preponderante, ainda que tenha esses fatores de curto prazo que mexem os mercados.